Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tutores, todos que estão aí nos acompanhando na nossa teleaula número 2. Eu, particularmente, já estava com saudade de vocês. A gente vai dar continuidade ao nosso tema, né, que é elaboração e gestão de projetos. E apenas para que vocês não esqueçam, eu sou o professor Saulo Macedo e não estou sozinho nesse desafio. Aqui comigo está a professora, que eu vou deixar que ela dê as suas boas-vindas, né, professora, à aula de hoje. Boa tarde, pessoal. É um prazer novamente estar com vocês aqui, auxiliando o professor Saulo e também ajudando vocês pelo WhatsApp. Então, quem tiver dúvida com relação ao conteúdo ou quiser mesmo que a gente mande um olá, é só falar comigo no WhatsApp que logo eu respondo, tá bom? Isso aí, a gente conta com a interação de vocês e participação para que a gente possa aí caminhar com todos os tópicos da nossa disciplina. Por falar nisso, bora dar uma olhadinha aqui no que a gente tem de agenda para hoje? Olha só. A gente tem como conteúdo da teleaula número 2, elaboração e avaliação de planos do projeto, escopo do projeto, isso é muito importante, gente, execução, controle e gerenciamento do projeto e, finalizando, a gente tem processos da administração de qualidade do projeto, certo? Vamos entender os motivos, né, o que nos leva a ter esses conhecimentos. É entender os processos de um projeto, conhecer os passos para a criação do escopo e, por fim, entender sobre um cronograma do projeto. Então, a gente tem esses objetivos aí da nossa teleaula. Eu já vou iniciar aqui com vocês. Vocês lembram do que a gente estava tratando nas últimas aulas? O que é um projeto? A gente chegou a falar, fazer uma contextualização sobre o PMBOK, aquele guia básico, né? Aquela receitinha de bolo que a gente tem que seguir. Não necessariamente é obrigatório que a gente siga, certo? Mas se você fazer tudo conforme manda o manual, as suas chances de poder chegar aos seus objetivos com sucesso dentro do seu projeto são muito mais elevadas, né? Então você tem aí essas possibilidades, tá? Então a gente tem os 5 macroprocessos, que é o que a gente vai estar tratando especificamente hoje, o que cada um deles trabalha. Só para a gente relembrar, a gente tem lá a iniciação, planejamento, monitoramento e controle, e o encerramento, né, a execução e o encerramento do nosso projeto. Além disso, a gente tem também as áreas de conhecimento, onde onde o gerente do projeto e a equipe, né, vai poder atuar de forma mais incisiva para que a gente possa aí conseguir executar cada tarefa, cada atividade dentro do prazo estimado, dentro do custo levantado e principalmente entregando a qualidade prevista. Ou seja, o que é a qualidade? É você entregar aquilo que realmente lhe pediram. Na aula passada, a gente falou a questão do bolo, né? Eu quero um bolo, certo? Mas você espera um bolo de chocolate. Se a pessoa lhe entregar um bolo de um outro sabor, também é um bolo. Então, ela está te entregando um produto, só que ela não está te entregando dentro dentro daquilo que você pediu, certo? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração aqui para que nós possamos gerenciar todos esses fatores e realmente chegar no nosso objetivo final, tá bom? Então, bora só contextualizar aqui, gente, ó, um olhar para o passado, certo? Vocês lembram que a gente tem como prática de gestão de projetos sempre, né, ter essa busca aí, esse olhar diferenciado para aquilo que a gente já executou, para que não possamos cair em erros novamente, tá? Então, já sabemos que um projeto é o quê, gente? É um esforço temporário para criar um resultado específico, certo? Então, a gente já sabe que o meu projeto tem início, meio e fim, então ele tem um prazo para ser executado. Iniciou hoje, se ele tem lá 12 meses, quem vai definir se é a nossa cooperativa. E o fim do meu projeto geralmente está atrelado à entrega de algum produto, serviço ou resultado exclusivo, tá? Necessariamente, existem projetos que chegam ao fim que não entregam o resultado esperado, tá? Às vezes, projetos mal planejados, algo que deu errado, você tem essas situações aí, mas eles são também encerrados. Não há um abandono do projeto no meio desse processo, tá, gente? Então, ó, pelo PMBOK, gente, tudo dentro do nosso projeto é baseado em processos estruturados, tá? Ó, em entradas, que aí eu vou ter os meus insumos,
Em técnicas e ferramentas, aí eu vou ter o meu trabalho, aqui é a equipe do meu projeto que vai trabalhar, e eu tenho as saídas, né? Isso, ou seja, os resultados esperados. Só para que a gente não esqueça, aqui estão listados os nossos macroprocessos do PMBOK: iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e o encerramento do nosso projeto. Então, vamos verificar aqui para frente, né? Ó. Assim, a elaboração e avaliação de planos do projeto são atividades contínuas. O que é isso, gente? Sempre você vai ter que estar fazendo alguma revisão em cima daquilo que você está planejando para o seu projeto. É comum que isso aconteça. A gente já falou isso na última aula, mas é sempre bom lembrar que quando a gente vai executando, à medida que a gente vai avançando no nosso projeto, a gente vai ter um espelhamento real daquilo que a gente está esperando. Então, quando eu estou lá na fase de planejamento, vamos planejar, que nem o pessoal da Escola Bandeirantes, se eu não estou enganado, que estava fazendo atividade de percurso 1, eu estava olhando no chat Zap, vocês estavam arrumando a biblioteca. Então, quando a gente senta para planejar, então, vamos planejar essa organização do nosso espaço, tá certo, mas o que a gente precisa? A gente precisa de um horário específico para isso. Vamos vir no sábado, ok. Mas será que sábado a gente tem possibilidade ou não tem? Então, você vai listar todo esse universo de premissas e possibilidades que você tem disponível e você só realmente vai ter uma noção daquilo que você vai conseguir executar no momento que você estiver fazendo a sua atividade. Então, a gente tem sempre aí uma elaboração contínua. À medida que eu vou avançando, eu vou reavaliando os planos do meu projeto para verificar se eu estou no meu caminho certo ou não, tá? Gente, basicamente, para qualquer atividade desenvolvida no projeto, como um todo, são necessárias a elaboração e a avaliação de um plano. Elas são imprescindíveis para manter a qualidade, os custos, os prazos, os riscos, dentre outros, tudo dentro daquilo que foi especificado, daquilo que está sendo esperado do nosso projeto, tá? Então, eu tenho que, à medida em que eu vou avançando, eu vou sempre revisando os meus planos, tudo aquilo que eu já levantei do meu projeto, para verificar se está tudo de acordo. E aí eu vou verificar se eu tenho algum problema de prazo, como que eu vou ajustar. Se eu não tiver, beleza, eu estou só fazendo um monitoramento, tá? E aí a gente vai sempre readequando. Vocês lembram do exemplo lá da fábrica de sandália, cooperativa para fazer a sandália, certo? Então, a gente tem insumos necessários para isso. A gente planeja, falei na última aula que a gente estava planejando pegar do mercado local aqui de Rondônia a nossa matéria-prima, borracha. Só que aí, na medida em que a gente está executando o nosso projeto, a gente vê que não consegue tanta matéria-prima como a gente estava prevendo. Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai sentar e reavaliar essa aquisição de matéria-prima. O que nós podemos fazer? Aí nós vamos fazer essa elaboração progressiva novamente. Vamos sentar, reavaliar, replanejar e tomar ações para que a gente possa conseguir toda a matéria-prima necessária para poder realmente entregar o nosso produto lá, que no caso é a sandália. Ok, gente? Belezinha? Vamos avançar aqui. A gente vai falar agora, então, do macroprocesso de iniciação, certo? Como o próprio nome já diz, vocês aí já devem estar aí sabendo que a gente vai tratar do início do nosso projeto. É isso? Então, é utilizado para dar início ao projeto, também pode ser uma nova fase de um projeto já existente, tá, gente? Estou desenvolvendo um projeto, a gente tinha aqui a gente tinha um projeto GOIFRO, né, professora? Sim. Tem ainda, na verdade, né? Ele está em fase de conclusão, né? Isso, está em fase de conclusão. E esse projeto, ele previa várias fases, não é isso? Sim. Então, para cada fase do meu projeto, a primeira que era fazer divulgação do Instituto, a segunda era trazer alunos de fora para poder conhecer o Instituto. Cada fase desse projeto, a gente poderia conter projetos que poderiam correr paralelo para poder atender os objetivos desse nosso projeto maior. Também é possível, tá, que isso aconteça dentro da gestão de projetos. Não é muito comum, que aí existem os programas, mas é uma realidade que vocês podem estar vivenciando lá nas cooperativas de vocês também. Então, aqui, gente, a iniciação,
é a oficialização do start do projeto, ou seja, é o momento em que todo mundo vai dizer, vai funcionar o meu projeto, eu vou realmente fazer e executar isso para que nossa cooperativa possa alcançar melhores resultados. Vocês lembram que é um processo que tem entradas, técnicas, né, e ferramentas aplicadas, ou seja, o trabalho, e aí a gente tem as saídas. Então eu tenho aqui entradas, as nossas atas de reuniões, e-mails, memorandos e etc. Tudo que compõe, né, ali a parte administrativa da minha cooperativa, ela pode ser utilizada para a gente poder startar alguns projetos. Por exemplo, o plano de desenvolvimento da nossa cooperativa, plano de desenvolvimento institucional, ele pode ser utilizado como uma entrada para que eu possa executar vários projetos a partir dali. E aí, o que a gente tem de saídas? As saídas em algumas literaturas também são listadas como entregas, tá? Ou seja, é um produto dentro daquela atividade que eu estou fazendo. A gente pode ter aqui, ó, o termo de abertura do projeto. Esse termo de abertura, gente, ele é um documento formal, documento padrão, que você vai listar ali quais são os objetivos do seu projeto, quem são as partes interessadas. Você vai já designar uma figura importantíssima dentro do seu projeto, que é o gerente do projeto. A gente vai ver isso lá na quarta aula, que é a pessoa que vai ficar responsável por todas as ações dentro dessa atividade, das atividades do projeto. E a gente vai ter um orçamento definido e, principalmente, o prazo, certo? Tudo isso tem que constar no termo de abertura do projeto. Quem faz o termo é o pessoal da administração, tá? O pessoal da alta cúpula da minha cooperativa que vai se reunir, talvez se você pega uma convenção e vai deliberar pela abertura desse projeto, todo mundo vai assinar, então isso aí vai ficar disponível para que você possa ter ali o start. A partir daí você realmente começa a produzir os planos dentro do seu projeto. Então, para me iniciar, a primeira coisa que eu preciso ter é a formalização disso. Como que eu vou formalizar? Através do termo de abertura do projeto, certo? Ali, só repetindo, tá? Quais são os objetivos, qual é o produto que eu estou esperando, né? O resultado desse meu projeto, o custo, o orçamento, uma prévia do cronograma, tá? O gerente e tudo aquilo que é necessário para poder iniciar as atividades. Os recursos que eu preciso, recursos materiais, recursos humanos, como que a gente vai estar alocando isso dentro da nossa cooperativa para poder atender aos objetivos desse nosso projeto. Ok? Depois que a gente finaliza a parte de iniciação, a gente entra, essa parte de iniciação é bem rápida, tá, gente? É só definir realmente o que você vai executar ou não. Depois que a gente finaliza, a gente vai partir então para o planejamento. Eu já tenho um gerente de projeto designado. Esse gerente vai poder escolher a sua equipe, geralmente o gerente que escolhe, mas existem casos em que a cooperativa mesmo é quem delega, né, funções e escolhe as pessoas envolvidas, tá? Essa é a fase do projeto mais complexa. Praticamente, é aqui que avaliaremos todas as variáveis que irão compor o projeto e suas tratativas até o encerramento. Parte do planejamento é você sentar e organizar tudo o que você precisa, colocar no papel, para poder dar os passos seguintes e realmente executar, né? Fazer as coisas acontecerem dentro do nosso projeto. A gente tem como entrada o próprio termo de abertura, a gente tem atas de reuniões, a gente tem e-mails, a gente tem estimativas, a gente pode ter entrevistas, a gente pode ter questionários, então tudo isso é entrada dentro desse processo de planejamento. A gente pode ter pesquisas bibliográficas, tá, para saber se a gente está indo no caminho certo ou não. O que a gente tem de saída? Esse aqui é o processo que vai trazer mais saídas dentro do meu PMBOK, certo? A gente tem escopo, cronograma, a gente tem os custos, os riscos, a estrutura analítica do projeto, plano de qualidade, enfim, todos os planos previstos a gente tem que listar como saída aqui dentro do nosso planejamento. Tá? Então vamos seguir aqui. A gente falou que é escopo, tá? Dentro dessas saídas existem algumas que são mais importantes. A primeira dela é o escopo, tá, gente? Esse nome pode parecer um pouco estranho, mas na verdade ele é um desenho, é um esqueleto do meu projeto, tá? Eu vou fazer o quê?
Eu vou listar as principais atividades. Dentro dessas principais atividades do meu projeto, eu vou listar ali as principais saídas ou entregas dessas atividades. E aí eu vou ter uma visão mais ampla, uma visão geral do início do meu projeto até o final dele. Então, o que eu vou precisar para poder percorrer aí entre o início e o final? A gente vai ter todo esse desenho através do meu escopo. Gente, o escopo é uma peça fundamental dentro do planejamento, né, dos projetos, porque se o seu escopo não estiver bem definido, você pode acabar atropelando etapas ou acabar fazendo etapas aí mal sucedidas, né? Você não consegue concluir porque você não estava prevendo que as coisas aconteceriam dentro do seu projeto. Então, é muito bom que isso esteja muito bem definido. Quem for levantar esse escopo, essas atividades, tem que ser pessoas que realmente conheçam das atividades que vão ser desenvolvidas no projeto. Se for pessoas que não têm esse conhecimento técnico, aí a gente chama de ter o domínio técnico do assunto, você tem aí um ponto de risco dentro desse projeto e esse ponto de risco pode te levar ao fracasso. Ninguém quer ser fracassado, não é isso, gente? Então, bora ver aqui o que é o escopo. Olha só, segundo o PMBOK, ou seja, o nosso guia, o escopo de um projeto consiste no trabalho necessário a ser feito para entregar um serviço, produto ou resultado com características e funções especificadas. Assim, é no escopo que se define claramente o que está e o que não está incluído no meu projeto, certo? Aí, mais uma vez que eu digo, você vai sentar, você não vai ter ali somente o trabalho do gerente de projetos para poder executar o seu escopo. Você vai ter que ter um trabalho de toda uma equipe polivalente, né? Uma equipe multidisciplinar que conheça várias áreas. Então, nós vamos fazer uma construção de uma casa ou a construção da nossa própria cooperativa, a sede da nossa cooperativa. A gente tem gerentes de projetos. Gerentes de projetos geralmente são profissionais da administração. Geralmente, tá? Não necessariamente você tem que atrelar um profissional da administração à gerência de projeto, mas são pessoas que estão mais ligadas nessa questão de planejamento, de controle e monitoramento, tá? Então, para a nossa metodologia, são as pessoas mais adequadas. No entanto, gente, como que ele vai levantar o que se precisa para poder construir um prédio ou, né, uma casa, algo desse tipo? Ele vai precisar de opiniões de especialistas da área. Então, para ele poder fazer o escopo dele, ele vai ter que chamar o engenheiro. Além de chamar o engenheiro, ele vai ter que conversar, às vezes, com mestres de obras, vai ter que ver com o pessoal realmente da execução, né, pessoal que está lá mais lá no chão da fábrica, como que ele vai conseguir, o que ele precisa de materiais, qual o prazo que, né, você consegue concluir aquela obra. Ele vai ter que ter esse levantamento prévio para poder fazer o escopo do nosso projeto. Então, basicamente é o quê? É você desenhar todo o seu projeto dentro dessa estrutura que a gente chama escopo, tá bom? Além disso, gente, em outras palavras, é a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, entregas, olha só, tarefas, custos e prazos. Ele é elaborado para explicar os limites de um projeto, estabelecer responsabilidades, isso aqui é muito importante, tá? De cada membro da equipe e apontar os procedimentos tanto para a realização quanto para a verificação e aprovação do seu trabalho. Então, é comum que você identifique, às vezes, que você necessita de outros profissionais dentro do seu projeto, né? A gente vai fazer a parte da engenharia e a gente quer instalar maquinários. Às vezes, o engenheiro civil não consegue fazer um projeto que contemple toda essa parte de elétrica para a instalação de maquinários. Então, a gente vai procurar um engenheiro eletricista e por aí vai, tá? O escopo, gente. Dessa forma, a gente deve seguir alguns passos importantes para a construção de um escopo consistente, que são, a primeira delas, você tem que entender o que é um escopo. Se você não souber o que é um escopo e não tiver domínio técnico daquilo que você está fazendo, tá? Um conhecimento prévio, você pode listar atividades desnecessárias, ou seja, você vai gastar tempo, você vai gastar
recursos materiais, você vai gastar todo um esforço desnecessário dentro do seu projeto. Ou você pode, além de subestimar, você pode suprimir, né, atividades que sejam necessárias para você chegar lá no seu objetivo. Então, se você ou a equipe do projeto não sabe o que é um escopo, há grandes chances de o projeto ficar comprometido. Ele traz um resumo do que se quer fazer e como os objetivos serão atingidos, tá? Vamos dar prosseguimento aqui. Identifique os responsáveis, isso aqui é muito importante. Sabemos que iremos identificar atividades, né? A gente vai listar isso dentro do nosso escopo. Assim, você deve determinar quem é o responsável por cada uma delas. Um dos piores erros em gerenciamento de projetos é deixar uma atividade sem responsável bem identificado. Vou até colocar aqui diferente essa questão do bem identificado, que a gente vai comentar sobre isso. Ou ainda colocar muitas pessoas com esta mesma atribuição. Então, se eu estou fazendo aqui, voltando, por exemplo, do nosso prédio, a gente vai construir o prédio. Eu tenho que deixar bem claro quem é que vai entregar a planta, o projeto. Tá? Então, quem é que vai fazer isso? É o departamento de engenharia, por exemplo. Se eu colocar assim, eu não estou identificando um responsável. Eu estou atribuindo a várias pessoas que podem estar lotadas dentro do departamento da engenharia. Então, quando a gente vai listar as atividades dentro do nosso escopo, a gente coloca realmente quem é a pessoa, a gente vai colocar o nome. Para essa atividade, o responsável é o professor Saulo Souza de Macedo. Então, você já sabe quem é a pessoa certa que você vai procurar no momento em que você tiver algum problema ou no momento que você tiver que realizar algum ajuste dentro do seu projeto para que aquilo ali possa ser executado, aquela atividade. Então, você tem que deixar isso. Você não pode colocar, por exemplo, para uma mesma atividade responsável o professor Saulo e a professora Karen. Que aí a gente vai ficar dialogando, né, professora? Mas a gente não vai saber ao certo quem é realmente o responsável por aquilo. Então, eu vou ficar... Pode também ter opiniões diferentes, né, professor? Isso. Ninguém vai saber quem vai dar a palavra final. Isso, eu vou querer uma coisa, você vai querer interna. outra. Exato. Pode ficar essa briga interna e também, né, eu vou ficar esperando pela professora. Tá lá, eu não sou o único responsável, então o que eu vou fazer? Eu vou esperar a professora fazer. Se ela não fizer e alguém for me cobrar, é que eu vou tomar alguma atitude em relação a isso. Então, pode acontecer. Então, para que a gente evite que isso aconteça, isso tem que estar bem definido dentro do nosso escopo. Então, eu listei uma atividade, a gente vai listar os prazos e do lado a gente tem que listar principalmente o responsável por essa atividade, tá? Aqui no número 3, tá, gente? Alinhe as expectativas. Você deve deixar bem claro quais as expectativas de cada atividade em relação à expectativa maior que é a do projeto. Isso aí é alinhar objetivos, tá? Os objetivos pessoais de cada membro da equipe com os objetivos do projeto. Como a execução é realizada por diversas pessoas, todas devem saber quais são os objetivos e as expectativas de cada uma delas têm que ser as mesmas também, tá? Aqui cabe a unificação da visão de futuro do projeto. O que é isso? Quando a gente vai chamar alguém para compor a nossa equipe, a gente tem que deixar bem claro quais são os objetivos que a gente quer daquela pessoa em relação ao nosso projeto, para saber se nós estamos alinhados ou não. Se aquela pessoa não tem esse interesse, não quer se envolver, ou se está atarefada em outras atividades, o risco dela ficar meio à margem, dela não conseguir se empenhar, ou os objetivos dela ser diferentes ao do nosso projeto, isso aí pode ser um fator de fracasso, né, dentro das nossas atividades. Então, vai ser aquela pessoa que você vai ter que estar sempre correndo atrás, não é isso, professora? Você vai estar sempre chegando nessa pessoa e dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você tem que alinhar os objetivos. Essa pessoa tem que entender que, é claro que quando a gente vai desenvolver atividades, a gente está ali motivado por um salário, a gente está motivado aí por conhecimentos, enfim, vários outros fatores que a gente tem disponível dentro do nosso projeto. Mas você tem que deixar bem claro que acima de tudo isso, acima dessas minhas expectativas pessoais, eu tenho os objetivos do meu projeto, tá bom? Então isso aí tem que estar bem alinhado dentro do nosso escopo. Além disso, gente, defina os critérios de aceitação com clareza. Seja claro e objetivo, isso aqui é muito importante.
Se as entregas não forem bem definidas, as atividades nunca terão um fim. Assim, já que a realização de tarefas exige tempo, determinação da equipe, né, e custos, todo esforço despendido na realização das tarefas não terá valor algum. A revisão dos critérios pode ser uma alternativa. A gente vai sempre estar revisando os nossos planos, né? Então, o que isso quer dizer, gente? Você tem que ser objetivo, tá? Você não vai listar atividades que não chegam a lugar nenhum. Então, quanto mais objetivo e direto você for, é melhor. Isso aí você só vai conseguir essa objetividade se você tiver conhecimento, né? Você não precisa ser um especialista da área, você não precisa ter várias graduações para a gente montar uma cooperativa, por exemplo. Você precisa ter noções. A partir dessas noções que eu tenho gerais em relação a como eu vou estabelecer, criar, fundar uma cooperativa, eu vou partir então para quê? Para que eu possa ter essas partes das entregas bem definidas nas minhas atividades. A partir de então, né, tudo bem definido, ninguém vai ter desculpa, na verdade, de dizer eu não sabia o que você queria. Tá? Isso é uma atividade também do gerente de projetos. Ele tem que ser bem coerente na comunicação, ele tem que ser bem objetivo, bem claro. Eu quero de você isso. Tá? Então, assim, você vai chegar e dizer, olha, nessa semana eu quero que você cuide da reforma da parede lá do escritório de contabilidade da nossa cooperativa. Então, é objetivo. Se você chegar e dizer, eu quero que você cuide da reforma da parede. A pessoa não vai saber o que é, ela não vai saber quais são, vai ter mais trabalho, ela vai ter que ter mais trabalho para poder buscar essas informações. Além disso, gente, a gente tem que levantar as premissas do nosso projeto. As premissas são as suposições que não estão sob o controle e a influência do gerente de projetos, como os stakeholders e os fatores externos, tá? Stakeholders, a gente tem aqui também os patrocinadores do nosso projeto. Então, isso não está na gerência direta do meu gerente de projetos, mas ele exerce influência em relação aos meus objetivos. Então, por mais que as premissas sejam as coisas óbvias que devem ser previstas, nem todos lhe dão a devida atenção. Então, nós, seres humanos, costumamos achar que sempre temos o melhor raciocínio. No entanto, a visão de outra pessoa pode ser completamente diferente. Aquilo que a professora falou, várias visões, né? Levantar as premissas exclui visões diferentes. Então, a gente estava falando de uma reforma de uma parede. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar azulejo lá. Para colocar o azulejo, a gente precisa de um revestimento, por exemplo. Então, vamos colocar, mas qual é o tipo de revestimento que nós precisamos? Isso tudo são premissas que devem ser levantadas. Todo mundo sabe que vai precisar lá do nosso revestimento, mas qual é o tipo que a gente vai levar, que a gente vai colocar na nossa parede? Então, isso tudo tem que ser levantado, tá, gente? Liste o que não é tão importante. Às vezes a gente não dá muita atenção, né, para isso, a gente acha que não pode acontecer, mas pode exercer influência. É sempre válida a ideia de criar uma lista com tudo aquilo que ficou de fora do seu projeto. Pode ser que, revisando alguma tarefa, tá, você precise levantar algo que não estava contemplado na ideia inicial. Então, a gente está prevendo aí formar uma cooperativa, aí vem o governo, né? A gente já tem tudo pronto, nosso plano, estamos levantando o prédio, vamos fazer uma cooperativa agrícola, por exemplo. A gente já tem a instalação, já está tudo, né, tudo bonitinho, aí vem o governo e faz o quê? Ele muda por decreto a lei, né, que estabelece as cooperativas. Ou aí já é uma ação de risco. Então, é improvável, assim, é difícil que aconteça uma mudança drástica, que eu não possa mais instituir uma cooperativa agrícola, é difícil, mas é uma possibilidade. Então, eu tenho que listar tudo aquilo que está de fora, que eu não vou trabalhar, né, nesse momento dentro, eu não vou me preocupar muito com isso, porque é algo que realmente não tem uma probabilidade muito alta de acontecer, mas eu não posso deixar de não olhar para isso, tá? Então, isso aqui é importante dentro do levantamento do meu escopo. Além disso, gente, a gente tem que fazer a documentação. Isso aqui é muito importante. Documente e escreva. Depois que você alinhou as expectativas, levantou as premissas, os prazos, os limites,
critérios, valores, definir os responsáveis e os critérios de aceitação, é hora de colocar tudo no papel. Faça de maneira simples, coerente, clara e limpa, tá? Não precisa fazer um artigo científico, mas você vai colocar isso no papel. Não confie na sua memória, nem na memória de nenhuma outra pessoa. Aqui o pessoal erra bastante dentro do gerenciamento de projetos. Finalizado o nosso escopo, a gente vai partir para o desenho, tá, gente? Aí a gente vai trazer a estrutura analítica do projeto. Essa estrutura pode ser apresentada na forma de gráfica, né? Ou identada, e define as entregas do meu projeto e decomposição em pacotes de trabalho. Basicamente, você pega ali seu escopo, principal do seu escopo, e coloca isso de uma forma apresentável. Você faz um desenho disso para que todo mundo possa entender. Aqui é um exemplo de uma estrutura analítica, é muito parecido com um organograma, tá? Mas é uma imagem, né? Você tem aqui uma forma gráfica do nosso projeto viagem. Então, quais são aqui os meus marcos principais? Eu vou ter que definir o roteiro, eu vou ter que definir a aquisição de passagens e a aquisição de hospedagens. Para cada marco principal desse pré-estabelecido, a gente tem tarefas a serem executadas. Então, eu tenho as minhas atividades aqui em cima. Para cada atividade dessa, eu tenho tarefinhas que vai ficar responsável por alguma pessoa vai ficar responsável, né? Então, a gente tem reserva de hospedagem, escolha do local, da localidade, posso colocar como responsável a professora Karen, escolha do hotel, posso colocar o professor Saulo, e por aí vai, tá, gente? Além dessa forma, a gente tem essa outra forma de apresentação da nossa estrutura analítica. Aqui já é como se fosse um sumário, né? Essa forma aqui é a identada, ela não tem uma visibilidade muito boa, vocês estão vendo que as mesmas coisas que a gente tem na figura, a gente está apresentando aqui. No entanto, a gente tem uma compreensão melhor quando o negócio está ali na imagem, né? Então, não fique com raiva se você estiver conversando com o coleguinha dizer para você, olha, eu vou desenhar para ver se você entende. Deixa ele desenhar, porque realmente pode ser a melhor saída, tá? Além disso, gente, também como uma saída, né, do nosso planejamento, a gente tem o cronograma. O que é o cronograma? Após a definição de todas as atividades do projeto, é hora de organizá-las em ordem cronológica de realização. Caso você ou a cooperativa ache interessante, existe a possibilidade de listar, em ordem aleatória, numa tabela do Excel ou em um rascunho, todas essas atividades já definidas, com registro de tempo, duração, e as dependências. Qual atividade depende de outra para poder se concretizar. Então, você tem aí, né, quais são os passos que eu tenho que seguir. Então, você vai criar basicamente uma trilha daquilo que você precisa percorrer dentro do seu projeto, certo? Aí ele usou aqui um software, existem vários softwares para você fazer isso. Esse que está aqui no exemplo, a tabela do Excel é um software pago, mas tem também planilhas eletrônicas que você pode estar adquirindo aí de forma gratuita. Existem softwares específicos de gerenciamento de projetos, alguns gratuitos que te limitam em alguns gerenciamentos dentro do teu projeto, mas te entregam aí basicamente tudo que você precisa, tá? É muito simples fazer um cronograma. Quando toda essa organização está realizada, teremos pronto o nosso cronograma do projeto. O cronograma é uma das principais atividades de gestão de projetos, pois nela constam as atividades e o encadeamento de tudo o que é necessário para cumprir as entregas que foram definidas na nossa estrutura analítica e no nosso escopo. Você não pode ficar restrito apenas àquilo que está listado no Excel, tá? Ou uma folha de rascunho. É o que eu falei, há softwares disponíveis para isso, de gerenciamento de projetos. Dentro da Microsoft a gente tem o MS Project, a gente tem o Open Project, que é uma ferramenta gratuita, e por aí vai. Tá? Vários a gente tem disponíveis. Então, basicamente, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai listar o que você precisa para fazer as suas atividades aí. Então, eu preciso listar aqui para fazer a sandália. O que eu preciso fazer? Definir o maquinário. Definir matéria-prima. Compra da matéria-prima. Aqui ao lado você vai ter o prazo
de quando até quando. Então, esse aqui vai começar dia 12 do mês que vem. E aí você vai ter a finalização no dia 12 do mês subsequente. E por aí vai, você vai listar tudo isso, tá? Bem simples, bem fácil de fazer um cronograma. Você não precisa se prender, né? Ah, eu não tenho ferramentas para isso. Aqui a gente já falou que você pode fazer num rascunho de papel. Outra coisa que você tem que fazer dentro do seu projeto, tá, gente? Quando a gente está na aula aqui, é imprescindível, gestão do tempo, né, professora? De vez em quando a gente tem um alerta aqui que o tempo está correndo, né? Então a gente tem que ficar atento para quê? Para que não fique conteúdos fora da nossa aula. Então, dentro da gestão do tempo, a gente tem aqui, ó, são os prazos, né, que incluem os processos requeridos para assegurar a conclusão do projeto no prazo previsto ou determinado. Gente, isso aqui é uma bomba relógio. O tempo sempre é algo de atenção, tá? Se você ficar dormindo muito no ponto, você pode aí deixar de fazer atividades e não cumprir prazos. Se você não cumprir prazos, você pode estar aumentando os custos do seu projeto. Você pode estar dificultando mais com que outras pessoas possam realizar as outras atividades que necessitam daquela. E isso tudo vai contribuindo para que a gente não consiga chegar nos nossos objetivos. Então, a gestão do tempo, ó, você tem que fazer um plano, tá? Planejar o gerenciamento do cronograma. É possível se forem estabelecidas políticas, procedimentos para desenvolver, gerenciar e controlar o cronograma. Então, eu tenho que estabelecer como que eu vou realizar essa gestão, tá? Quem é que tem autonomia, quem é que vai ter autoridade para que possa modificar alguma coisa, ou que possa realmente, talvez, estou preso em uma atividade, né? Vamos fazer a nossa cooperativa. A gente está preso na liberação do órgão ambiental para a construção da sede da nossa cooperativa. Então, quem é que pode ajudar em relação a isso? A gente tem que listar tudo isso. Como que a gente vai chegar? Quais são os órgãos que nós vamos consultar? Será que não é necessário a gente fazer a contratação de uma consultoria para isso? Então, você tem que ter tudo isso bem planejado. Definir as atividades, né? Identifica cada atividade específica e que possui uma entrega. Então, isso aí também tem que estar previsto no meu plano de gestão do tempo. Sequenciar as atividades e estimar os recursos dessas minhas atividades. Eu vou fazer um outro plano, só que em relação ao meu cronograma, tá, gente? Estimar a duração das atividades. Gente, ó, quando a gente vai estimar a duração, é um tempo necessário, tá? Para a conclusão de cada atividade. Então, a gente tem atividades, vou fazer pesquisa de quanto custa um equipamento. Hoje a gente está num mundo basicamente todo conectado. Então, se você quiser saber quanto que custa um equipamento para a gente poder montar lá nossa cooperativa para fabricar sandálias, você vai na internet e consegue consultar. Se você não consegue na internet, no preço real, você consegue contatar por e-mail. Se você não conseguir por e-mail, você vai por telefone, por WhatsApp. Então, será que eu preciso, talvez, de 15 dias para poder ter o custo de quanto que eu vou gastar em relação ao maquinário da minha cooperativa? É um prazo muito longo, né? Então, isso tem que ser reavaliado, tá? Existem prazos que as pessoas dão muito longo e, às vezes, você precisa da liberação ambiental para a gente poder fazer a construção, né, da nossa fábrica. Será que a gente precisa de 15 dias para isso? Como que funciona dentro desse órgão público? Qual o prazo? Então, se você colocar 15 dias para uma atividade, pode ser muito tempo. Se você colocar esses mesmos 15 dias para outra atividade, pode ser pouco tempo. Então, você tem que fazer essa avaliação dentro do seu projeto. A gente tem que desenvolver o cronograma, né? Ou seja, a gente vai analisar a sequência de atividades, duração, recursos. A gente vai criar o nosso cronograma e controlar ele, né? Ou seja, fazer todas as ações necessárias para que aquilo aconteça. Da mesma coisa a gente vai ter que fazer com os custos, tá, gente? Os recursos que eu tenho necessário para poder fazer o meu projeto. A exemplo do que foi feito com o tempo, o bom gestor de projetos também se preocupará com os custos envolvidos para a realização de cada atividade. Para isso, ainda segundo o PMBOK, é preciso obedecer aos seguintes processos, tá? O que é preciso? Ó, eu tenho que definir as políticas, eu tenho que estimar os custos dos recursos necessários para executar as atividades,
eu tenho que determinar, ou seja, agregar os custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base. Eu tenho que controlar, monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos meus custos. Então, eu vou ter sempre esse cuidado em relação aos custos. Basicamente é o que, gente? É ver, estou gastando o dinheiro da forma certa? Estou. Como que eu posso economizar? Vou fazer tudo para economizar. Preciso injetar mais dinheiro numa atividade para que eu consiga realmente suprir isso. Então, vamos suprir. É exemplo lá da questão da licença ambiental. Você está prevendo resolver tudo isso em casa, tudo isso com a equipe, mas você viu que não consegue, passou o prazo, né, ou parte do prazo, 50% do meu prazo, 15 dias. Com 7 dias eu não consegui avançar praticamente nada em relação a isso. Aí, o que eu preciso? Será que eu não posso injetar dinheiro aí para contratar uma consultoria para realizar isso? Então, você tem que ter isso previsto também dentro aí do seu planejamento de custos, tá, gente? E a gente tem também, além disso, o nosso planejamento da qualidade. Já que iremos garantir que todo o nosso projeto esteja de acordo com os prazos e custos, a gente tem que garantir também que tudo esteja de acordo com o que foi levantado, ou seja, com os requisitos. É aquilo que realmente eu preciso. Esta garantia é realizada através do gerenciamento da qualidade. Para isto, né, a gente também deve seguir alguns processos segundo o próprio PMBOK. O que eu preciso fazer, gente? Planejar, tá? Identificar os requisitos. O que são requisitos, gente? São levantar tudo aquilo que eu preciso para cada atividade e padrões do projeto e do produto e documentar como será realizada a conformidade. Então, a minha cooperativa tem uma necessidade, eu vou identificar cada elemento dessa necessidade, aí é o meu requisito. Eu vou ter que fazer o gerenciamento, né, executar o plano, e eu tenho que controlar, monitorar e registrar os resultados da execução. Tá? Aí a gente passou, né, do nosso processo de planejamento, a gente vai entrar agora no processo de execução. O processo de execução, gente, ele é onde tudo acontece, né, todas as execuções e se atingem os objetivos do meu projeto. Todo o trabalho feito no processo de planejamento é executado por aqui. Por conta disso, é uma das fases mais importantes do projeto. Aqui é que se tem uma noção real do que é necessário para executar as tarefas, né? Antes eram apenas previsões. A gente tem de entrada para isso aqui o escopo, o cronograma, os custos, os riscos, estrutura analítica, qualidade. O que a gente tem de saída? Atualizações de tudo aquilo que a gente levantou, do escopo, do cronograma, dos custos, dos riscos. Então, você vai colocar em prática, né, tudo que você planejou. Isso aí é a nossa execução. No momento, concomitantemente, ou seja, no mesmo momento em que a gente está fazendo a execução, a gente está também fazendo o monitoramento e o controle, que é o terceiro macroprocesso. Assim que o projeto entra no processo de execução, a tarefa de monitoramento e controle é iniciada automaticamente e executada de forma concomitante, para que sejam garantidas as devidas entregas de cada atividade. O monitorar é o quê? Eu vou observar cada atividade, eu vou observar cada gasto. É realmente ficar de olho, por isso que é monitoramento. E o que é o controlar? É você fazer ações, você agir em relação àquilo que pode dar errado dentro do seu projeto. Então, por exemplo, tá, uma ação que a gente pode estar levando em consideração. Vou negociar com fornecedores. O pessoal do mercado ficou sabendo que eu ia buscar matéria-prima fora, chegou um fornecedor e veio negociar comigo algo mais barato. O que eu vou fazer, gente? Eu estava prevendo negociar com o pessoal fora do estado. Só porque está lá previsto é que eu vou realmente, não vou negociar com vocês, vou ver com o pessoal, não. Aí a gente vai fazer o quê? Vai tomar uma ação, que aí entra o controlar, vou mudar aqui, vou negociar com esse pessoal de dentro também e tentar agregar aí o melhor custo para o nosso projeto. O monitoramento e controle, gente, a maior preocupação está com a entrega de cada atividade. Se está dentro do prazo, do custo e daquilo que nossa cooperativa precisa, o nosso projeto determina. Dessa forma, como você imagina que uma equipe de projeto pode garantir a qualidade esperada de suas ações? Através, tá, gente, do nosso gerenciamento. Encerramento do projeto. É
última etapa aí, tá? Ó, além de ser o responsável pela execução, pelo monitoramento e o controle, cabe também ao gerente do projeto o encerramento. Esse processo envolve, né, ali o encerramento de todos os contratos, tá? As aquisições e o encerramento administrativo do nosso projeto. Ou seja, vou realocar, né, nos setores os integrantes das equipes, vou listar as lições aprendidas, aquilo que ficou mal sucedido e por aí vai. Quais são as atividades do meu encerramento? Ó, garantir que o trabalho foi finalizado de acordo com o planejado, formalizar o aceite do produto final do projeto. Então, lá, vamos formalizar com a diretoria se o nosso produto, né, atingiu ou não os requisitos necessários. Avaliar a eficácia dos processos desenvolvidos ao longo do projeto, registrar as lições aprendidas e, por fim, arquivar a documentação gerada ao longo do ciclo de vida do projeto. Isso aí geralmente fica dentro do setor administrativo, tá? Das nossas cooperativas. Vou chamar a atenção para vocês aqui em relação às nossas atividades de percurso, né? Já vi que vocês estão desenvolvendo a atividade de percurso 1. Só lembrando, vocês vão ter que fazer a elaboração de um plano. Então, vocês vão pegar, montar, né, todo o planejamento de alguma ação social ou algo que vocês pretendem fazer que vai atender benefício seu, né, e da sua escola. Então, eu vou fazer uma melhoria na minha escola. A gente vai listar tudo isso dentro das metodologias de projeto. A gente vai usar aquele painel Canvas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, tá? Vocês podem estar perguntando pela gente, que a gente sempre vai tentar estar sanando tudo isso. Alguma questão, professora? Sim, eu queria aproveitar, né, sobre a atividade de percurso 1 e parabenizar a professora Regina e seus alunos da Escola Bandeirantes, que eles estão justamente reorganizando o espaço da biblioteca na escola. Então, eles fizeram um desenho na parede de uma árvore e nos galhos da árvore eles colocaram prateleiras e nessas prateleiras estão sendo organizados livros. E está muito bonito, vocês estão de parabéns pela ação de vocês. Legal. É isso, gente. A gente quer aproveitar essa disciplina para que a gente possa levar algo, né, não só para a gente que está na escola, mas também para aqueles nossos colegas que podem vir a usar o ambiente. Lembrando que a escola é de todos, né? Não é porque você concluiu que ali vai ficar, né, para trás. Você pode estar utilizando esse espaço a qualquer tempo. E a atividade de percurso 2, gente, é o quê? É você relatar, né, tudo que você... qual o tempo que foi necessário para executar a ação, como que foi feita a ação, como que foram atingidos os objetivos, tá? As ações bem-sucedidas e aquilo que não deu muito certo. A questão aí, né? Será que as prateleiras a gente pensou de um jeito? Vocês é que vão ter que dizer pra gente, né? Saiu realmente do jeito que vocês pensaram? Esse desenho das árvores com as prateleiras, ou vocês tiveram que fazer ajustes na hora da execução? É esse olhar diferenciado que a gente tem que levar no momento da elaboração para a gestão do nosso projeto, tá? E aí a gente vai dar esse intervalo agora para que vocês possam fazer a atividade de sala de aula e voltamos em breve, não é isso, professora? Sim, e aproveitando também para mandar um alô pro pessoal da Escola Dona Benta, que pediu, o pessoal de Pimenteiras, Machadinho do Oeste também que está online com a gente. Infelizmente tem algumas escolas que estão sem conexão e não estão podendo acompanhar, né? Exatamente. Tá. Então a gente se vê daqui a pouco, tá, gente? Salve, salve, rapaziada! Como é que tá aí a nossa atividade de sala de aula? Vamos fixar os nossos conhecimentos, não é isso? Aproveitar aí, colocar no papel aquilo que a gente, né, aprendeu durante a aula de hoje. Queria só registrar aqui meus parabéns à professora Regina, da Escola Bandeirantes. Ficou muito bonito a proposta de trabalho de vocês. Já vou aproveitar e explicar a questão da atividade percurso 2. A atividade percurso 2 é o fechamento desse projeto, o encerramento. Então, vocês vão colocar dentro de um relatório bem simples. A gente vai ver se coloca lá no AVA para vocês um instrumental.
quais foram os objetivos que foram atendidos, como que vocês chegaram aos resultados e principalmente aquilo que a gente vem evidenciando dentro do ChatZap, que é os registros fotográficos. Então você vai colocar isso num relatório, quem sabe dentro de um evento do Instituto Federal, né, um Compex, por exemplo, que acontece todo ano, a gente consegue apresentar um trabalho de vocês na forma de banner, forma de pôster, enfim, várias apresentações. O objetivo não é somente, né, fazer essa ação social, é melhorar a nossa escola, ou melhorar a casa, ou o lugar de um colega, melhorar, né, lá uma produção dentro de uma unidade rural familiar, mas o objetivo também é que a gente possa, né, alcançar e mostrar o cooperativismo através de apresentação de trabalhos dentro de outros eventos também. Então, a gente espera que a gente consiga, através desse projeto, dessas atividades de percurso 1 e 2, que isso também seja alcançado, tá bom? Então, vamos lá, a gente precisa eu sei que aí o pessoal parece com problema de sinal, né? Não está muito bem aí, muito legal, mas a gente precisa da participação de vocês. Todo esse material está disponível no AVA e as aulas podem ser acessadas depois pela internet. E aí a gente precisa que vocês participem em relação à atividade. Se você não conseguiu acompanhar para poder responder a atividade de sala de aula agora, vamos tentar responder nesse momento. Então a gente vai passando as perguntas e vamos interagir agora aqui, que a professora Karen está ali, todos ouvidos, na verdade, olhos, né, em relação ao ChatZap, e a gente precisa muito de vocês, tutores, para que a gente possa ter essa interação, tá bom, gente? Então bora lá para a questão número 1. Olha só. Qual das alternativas abaixo não é considerado um processo de gerenciamento de projetos, né? Então, a gente tem aí essa pergunta. Alternativa A, iniciação. Será que iniciação é um processo? Monitoramento e controle, registro das lições aprendidas, execução e alternativa E, finalizando, controle. E aí, qual vocês acham que é a resposta certa para esta pergunta? Alternativa A, B, C, D ou E? A gente tem alguma resposta, professora Karen? Então, a gente tem uma resposta aqui da aluna Tatiane, da escola Dona Benta. E ela marcou como sendo a letra D, execução. Execução. Será? E você aí, do pessoal da escola Bandeirante, né, que a gente estava vendo aí da atividade, as outras escolas, pessoal dos outros municípios, vocês concordam na alternativa D de dado? Ou será que é outra alternativa? O que vocês acham? Passem para a gente, vamos debater, né? Será que ela está certa, professora? Será que é execução? Olha só, o aluno Douglas está dizendo que não. O Douglas está dizendo que a letra C. O Douglas é da escola Jorge Teixeira, né? E aí, a escola Fernando de Souza Gomes, né, de Jorge Teixeira. Então, será que é a Tatiane ou o Douglas que acertou aí? Letra C agora? Ou letra D? Gente, ó, vamos lá. Iniciação é aquele processo, né, que vai dar o start do nosso projeto. Então, iniciação aí é sim um macroprocesso. Eu tenho várias atividades. O produto que eu vou ter da iniciação é o termo de abertura do meu projeto. Alternativa B, monitoramento e controle, né? Monitoramento, a gente vai estar sempre de olhos bem abertos àquilo que acontece. E o controle, a gente vai estar sempre replanejando os nossos planos dentro do projeto. Aquela elaboração contínua, né? Registro das lições aprendidas. Gente, registro das lições aprendidas é uma saída, é um produto de um macroprocesso. Que macroprocesso é esse? É o de encerramento. Então, ele não é um processo, tá, gente? Ele é uma saída de um processo. Além de eu encerrar os contratos, de eu desalocar a equipe, ou seja, né, devolver cada um para o seu departamento, equipamentos, tudo que foi necessário para a execução do meu projeto, eu vou estar registrando as lições aprendidas. E o registro das lições aprendidas é fundamental para as ações de outros projetos dentro da minha cooperativa, porque aqueles mesmos erros que eu cometi, a intenção é que a cada projeto que se inicie, esses erros sejam superados, ou melhor,
não aconteçam dentro dos novos projetos. É por isso que a gente faz o registro de tudo que foi bom, né, para que você possa seguir aquilo como exemplo, e principalmente daquilo que foi ruim, para que você possa ficar bem distante disso aí. Quando você tem essa análise, né, esse olhar diferenciado, quando você vê o que você aprendeu ao longo da sua experiência, você consegue trilhar caminhos mais curtos, e os caminhos mais curtos nos dão um tempo melhor de resposta, além também de nos dar aí custos menores. Então, basicamente, você faz mais com menos no menor tempo. Então, é isso que o mercado quer hoje. Tá? É isso que você quer que seja cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. As metodologias de gerenciamento de projeto nos possibilitam trazer essa resposta, né, para a sociedade, para o comércio, para a indústria, para as cooperativas, para os órgãos governamentais, terceiro setor e por aí vai. Tá? Execução é também um macroprocesso, que é a gente colocar, né, começar a realizar tudo dentro do nosso projeto, e a gente tem aí o controle, tá, gente? Aí, então, ó, a gente tem como resposta aí da nossa alternativa a letra C. Belezinha, gente? Vamos lá para a questão número 2. O que é escopo? A gente tem alguma resposta, professora? Tem sim. A aluna Daiane, da Escola Jorge Teixeira, terceiro ano, ela mandou a resposta dela aqui. E ela diz assim, que o escopo é a parte do planejamento, né, que envolve determinar e documentar uma lista de objetos específicos, entregas, tarefas, custos e prazos. Beleza. A gente viu, Daiane, professora? Daiane, isso. Você está bem antenada, né, na nossa aula, isso nos deixa bem gratificados, né, em relação a isso. Obrigado, né, pela resposta, realmente contemplo tudo isso que você disse. O escopo é uma peça fundamental dentro do planejamento do nosso projeto. Se a gente não definir o escopo, o que é o escopo? As atividades, os prazos, os custos necessários para cada tarefinha, para cada objetivo que a gente tem que concluir dentro do nosso projeto. Se isso não estiver bem definido, bem desenhado, a gente tem problemas, e é por isso que a gente faz o escopo. É uma peça do planejamento mais importante e fundamental. Todas elas são. Não adianta eu ter lá o desenho das minhas atividades se eu não tiver um plano de tempo, né? A gestão do meu tempo, ou seja, o meu cronograma. Tudo é importante, mas se eu não souber quais são as atividades básicas que eu tenho que executar dentro de um projeto, aí, meu amigo, as chances desse nosso projeto chegar ao fracasso são inúmeras. Eu chuto aí que ele não chega nem na execução, tá? Quando você tem muita dificuldade em listar aquilo que você precisa para realizar o escopo, geralmente esse projeto ele não chega nem à fase seguinte, que é a fase de execução, porque tamanha é a incerteza daquilo, a gente não tem conhecimento do que a gente precisa fazer. Aí, quando a gente não tem conhecimento, a gente não consegue avançar. Você vai ficar planejando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso provavelmente não vai sair do papel. Então, bora ver aqui a nossa resposta em relação ao que é escopo, gente. Olha só. É a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, entregas, tarefas, custos e prazos. Ele é elaborado para explicar os limites de um projeto, estabelecer responsabilidades de cada membro e apontar os procedimentos tanto para a realização quanto para a verificação e aprovação do nosso trabalho, tá? Uma coisa importante em gestão de projetos, documentar. É muito comum, vamos fazer uma reunião. Toda reunião que você fizer dentro do seu projeto, faça a ata de reunião. Documente tudo, porque nas reuniões você vai deliberar, vai acontecer deliberações, vocês vão chegar em consenso, vocês vão tomar ações, vão procurar controlar algumas atividades, mudar algum plano. Todas essas mudanças devem estar bem documentadas. Para quê? Para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, né? Então, geralmente, você tem equipes de projeto grande, você reúne uma parte de planejamento
e aí você define tudo isso, mas não comunica, né? Não formaliza isso para a parte que vai executar. E aí, quando você vai ver, você planejou uma coisa e executou outra. Então, tem esses problemas aí que você tem que evitar. Com a documentação de tudo isso, ferramentas de comunicação eficiente, você consegue mitigar todos esses problemas dentro do seu projeto. Vamos lá para a questão número 3, gente. Olha só, o que é a estrutura analítica do projeto? A nossa famosa EAP. Bem, o Lucas, da Escola Dona Benta, mandou aqui as respostas dele, mas como a letra do Lucas é bem miudinha, então eu vou ter que ler a resposta de outro aluno. Mas eu quero também parabenizar o Calil, da Escola Rio Pardo, que também está participando, enviando as respostas e mandou tudo certinho. Mas eu quero ler aqui a resposta da aluna Daniele, da Escola Emburana, né? Ela disse que a pergunta é o que é a estrutura analítica, né, do projeto. Ela diz que esta estrutura pode se apresentar na forma de gráfico, né, e define as entregas do projeto e a decomposição em pacotes de trabalhos. Perfeito, né? Lucas, ajuda o professor aí, né, Lucas? Bora. Escreve um pouquinho maior, que a professora usa óculos, mas ainda assim tem Ainda não deu para ver, né, professor? Eu também teria dificuldade, ó. Vocês estão vendo aí que eu estou de óculos. Gente, bora ver aqui a nossa resposta, ó. Aqui, ó, é a apresentação em forma de gráfico ou indentada, ou seja, uma lista encadeada das atividades que definem as entregas do projeto e a decomposição em pacotes de trabalho, tá? Gente, em outras palavras, você vai pegar a estrutura analítica do seu projeto e vai verificar quais são as atividades principais e decompor essas atividades em tarefas, né? O que eu preciso fazer, eu executar para poder chegar no resultado daquela atividade principal. E você vai fazer isso de forma indentada, ou seja, você vai encadear, você tem a atividade principal aqui, aqui abaixo você vai colocando as tarefas, né? Ou você, se você preferir, você vai fazer isso de forma gráfica, ou seja, um desenho que é muito parecido com o desenho da estrutura de um organograma de uma organização, uma cooperativa, uma empresa, enfim, né? Dessa organização administrativa que a gente tem aí disponível hoje em todos os órgãos e instituições. Mas dentro do nosso projeto isso não é uma organização administrativa, isso é uma organização de atividades. Todas essas atividades devem ser listadas. Por que a gente faz a estrutura analítica do projeto? Porque o nosso escopo, ele contempla algo bem mais detalhado. O nosso escopo, ele é uma ferramenta mais para gestão. No entanto, a gente já viu que dentro do gerenciamento de projetos, a gente tem que alinhar os objetivos com todos os membros da equipe, tá? Aí vai para quem está executando, vai para terceiros. A gente falou aqui em contratar uma consultoria, uma empresa para resolver problemas do nosso projeto. Ele vai entrar como um terceiro dentro das ações do nosso projeto e aí ele também tem objetivos. Ele tem que estar com os objetivos alinhados ao nosso projeto. Como é que ele vai identificar isso de forma rápida e fácil? Através do desenho. E o desenho é a nossa estrutura analítica do projeto, tá bom? Vamos verificar aqui a questão número 4 agora. Qual a importância de se elaborar o cronograma do projeto? Por que, gente, que a gente tem que elaborar esse cronograma aí? A Daiane, do terceiro ano B, da Escola Jorge Teixeira, respondeu aqui que é uma das principais atividades de gestão de projetos, pois nela constam as atividades e o encadeamento de tudo o que é necessário para cumprir as entregas que foram definidas na estrutura analítica. Ótimo, Daiane. Parabéns, você está bem antenada, né? Muito obrigado pela sua resposta. Bora dar uma olhadinha aqui por que a gente tem que definir o cronograma, tudo. Só lembrando, gente, cronograma, plano de custo, plano de qualidade, escopo, estrutura analítica são peças fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Principalmente, né, peças para que a gente possa fazer gestão. E a gestão a gente faz através do monitoramento e controle de tudo isso que a gente produziu, tá? Então vamos ver aqui a resposta, olha só. Por que é importante? Porque nele são sequenciadas as atividades previstas para as entregas definidas na estrutura analítica e no nosso escopo, constando principalmente o tempo necessário para cada uma delas
e qual a dependência entre as atividades. Então, eu vou o quê? Basicamente, eu vou colocar qual é o tempo que eu preciso de início e de final para executar uma atividade dentro do meu projeto. Então, todo projeto tem que ter um cronograma. A gente faz cronograma para tudo. Qual é a diferença aqui em relação à gestão de projetos? Você tem que documentar, lembra disso, você tem que colocar no papel. Então, eu vou fazer ou num papel, ou vou fazer numa tabela Excel, ou eu vou usar um software de gestão de projetos, vou sequenciar lá cada atividade que eu preciso fazer. Então, cronograma a gente faz sempre. Vou para a escola. Opa, o que eu preciso fazer antes de ir para a escola? Primeira coisa, se você estuda de manhã, se você estuda à tarde, você vai ter que... De manhã, por exemplo, né? Vamos pegar o aluno que estuda de manhã. Você vai acordar, depois que você acordar, você vai tomar um banho, depois que você tomar um banho, você vai tomar um café e depois você vai esperar lá o ônibus passar na frente da sua casa. Para todas essas atividades, você vai determinar um tempo. Você não tem como passar, por exemplo, 30 minutos tomando café, 1 hora tomando café. Se você fizer isso, você tem que ajustar a hora que você vai acordar. Ou então você tem que verificar lá com a hora que o ônibus passa na sua porta, para que você não possa perder. Então o cronograma, gente, ele é para que a gente não possa se perder durante aí o tempo de execução do nosso projeto. Bom, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. A gente faz cronograma para tudo, é muito simples, às vezes é implícito o negócio, só que dentro do projeto, dentro das metodologias de gestão, a gente tem que documentar tudo isso. Tabelinha no Excel resolve perfeitamente, ok? Então vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Parabéns aí para quem respondeu, né? Aí, gente, ó, a turma de Itapuã do Oeste está planejando uma visita aos estúdios onde são gravadas e transmitidas as aulas do curso técnico em cooperativismo. Considerando que as demais etapas já foram cumpridas, desenhe a estrutura analítica deste projeto. Então, vocês vão fazer uma estrutura, vocês vão fazer um desenho de como seria essa visita técnica. Essa pergunta aqui é bem aberta, né? A estrutura, geralmente, você vai ter atividades em comum, mas cada tarefa pode ser aí que cada um tenha uma forma diferente de se realizar a mesma atividade. Então, essa aqui ficou bem aberta para que vocês possam realmente criar e pensar. O que eu preciso fazer para me deslocar da minha escola e ir até os estúdios, que não é da Rede Globo, mas é do Instituto Federal, né, professora? Com certeza. Para poder fazer ali uma visita técnica. A gente teve respostas? Então, infelizmente, o pessoal não mandou aí o desenho, professor. Cadê o desenho? Eu vou cobrar na próxima aula, hein? Cadê o desenho, gente? Vamos lá ver como que vai ficar isso? Então, olha só. A gente tem essa seguinte estrutura aqui, ó, tá? Visita técnica, certo? Aí a gente tem aqui, ó, as atividades. Eu vou fazer uma solicitação de visita técnica, eu vou estabelecer a data da minha visita, eu vou agendar transporte, eu vou listar os alunos que vão para essa visita. Se for aluno menor de idade, eu tenho que colher as autorizações. Ficou pequenininho aí na tela, né, gente? Eu tenho que fazer o que aqui, ó? Execução, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Execução da visita técnica, organização. Isso é no dia da visita, tá, gente? Ó, aqui é o meu planejamento, solicitação. Aqui é a execução, o dia da visita. Quais são as tarefas que eu tenho que fazer, ó? Organizar o embarque, vou realmente fazer a visita, organizar os procedimentos para retorno, tá? E aí eu vou partir para o meu encerramento. Então, eu planejo, eu executo e eu encerro. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou listar as lições aprendidas, eu vou fazer um relatório de visita técnica, tá? Você pode listar outras atividades aqui dentro que não estão previstas aqui nessa estrutura analítica. Geralmente, projetos que têm a mesma finalidade podem ser feitos de maneiras diferentes. Então, esse desenho é muito pessoal, né? Assim, não vai ter realmente a mesma cara, vai ter uma estrutura semelhante, mas necessariamente não precisa ser igual ou idêntico a de um outro colega que está planejando isso aí também. Certo? Por exemplo, a gente falou aqui na questão do tomar café, né? Aliás, de levantar para ir para a escola, fazer o cronograma. Tem gente que toma primeiro café antes de tomar banho. Tem gente que toma primeiro banho e depois vai tomar café. Então, mas você vai para a escola do mesmo jeito. A forma que você faz, a sequência, não vai interferir no teu produto final. Então, a minha estrutura analítica, ela pode mudar, tá? De acordo
com as características da equipe que está executando. Então, uma equipe gosta de fazer primeiro dessa forma, beleza, a outra equipe vai fazer da outra forma, então a gente tem que ter esse olhar atento aí em relação a isso também. Eu digo que é bem pessoal, né? Algo assim da equipe, muito personalizado, a questão da estrutura analítica do projeto. Gente, a nossa aula de hoje foi isso. Agradeço imensamente a participação de vocês, a atenção. Eu gostei muito do que foi apresentado em relação à atividade de percurso 1, que vocês já estão fazendo a 2, na verdade, né? Já partiram para a execução. A 1 é você fazer o plano do projeto. E eu me despeço por aqui, a gente se vê na próxima aula. Agora eu vou deixar que a professora Karen aí possa dar sua palavra final. Obrigada, pessoal. Um alô para todos vocês que estão nos assistindo, né? A Escola Fernando de Souza. Jefferson mandou o desenho da atividade aí. Parabéns a todos que compartilharam e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.